Olá, pessoal! E hoje, mais uma vez, um episódio aqui já é sucesso, assim, nossa, que bacana, quanta gente boa aqui que vem aqui e chegando mais aqui, o grupo é bom, sabe? O time é bom, o time é excepcional. E aqui hoje nós estamos com a Cíntia aqui, ó, essa mulher guerreira aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Que honra estar com você aqui. Primeiro, agradecer pelo convite que a gente fez para você defender assim a mulher aqui. Sim, sim. A mãe, né? A mãe, né? A mãe, Sim. a história. Vocês têm uma história muito bacana, assim, sabe? Assim, eu lembro, Cíntia, de lá atrás, um dos grandes desafios da minha gestão lá atrás foi quando eu vi alguns pacientes com hemodiálise. A sua mãe passou muito por isso, sofreu muito com a hemodiálise e a gente, Cíntia, eu lembro que eu tinha me comprometido de colocar o TFD, o transporte que não tinha algumas pessoas que faziam fora, e logo... Eu vou chorar, vai dar certo não. Mas é isso, assim... Fala da mãe, não vai dar certo. Mas aí... Pode chorar, não tem, fica tranquilo. Tranquilo, ó, tome água aqui, ó, vem. Eu sei da emoção que é do sofrimento, assim, eu sei disso, ó, Cíntia, eu sei do sofrimento, e aí a importância disso, a importância para a família, o apoio, né, Cíntia? Eu sei do sofrimento e que vocês passaram, então eu estava falando aqui da importância de ter o TFD, que foi colocado na minha gestão, assim, para cuidar das pessoas, assim, eu vi o sofrimento que era. E aí quando eu coloquei era muito difícil, não tinha carro, tive que comprar carro. Depois teve uma experiência com tua mãe na enchente de 2016, assim, a gente tentou, ela passou por muita dificuldade, mas é isso, é o cuidado, né? E você hoje é mãe, né? Sim. E sabe do... Eu acho que hoje, se a minha mãe estivesse aqui ouvindo isso tudo, ela tinha muita gratidão, porque eu lembro que quando eu cheguei, eu morava em São Raimundo no tempo da sua gestão, você era prefeito e estava naquelas enchentes, e eu recebi um telefonema da Simone, a filha da dona Soninha, falando que a minha mãe tinha passado mal, que quando eu cheguei lá, quem estava lá era o Júlio e a Val, assim, dando todo o suporte, de frente mesmo. Eu converso muito com a Val, acho que ela está até por ali, e eu sempre digo a ela que eu tenho uma gratidão muito grande por ela, né, Val? Tenho, porque ela sempre teve, em todos os momentos, assim, principalmente na saúde da minha mãe, vocês sempre foram de frente, sempre deram muita força, sempre a ajudaram. Então, eu tenho muita gratidão, assim. E eu tenho certeza que se minha mãe estivesse aqui ouvindo, ela estava chorando igual eu tô. Porque ela era muito grata, ela gostava muito. Ela gostava da Val, assim, de um jeito que, quando ela ia ficar no Petrolina, ela ficava na casa da Val, né? Ela já tinha um quartinho lá de ficar. E, assim, eu acho que se não fosse vocês ali naquele tempo, para dar aquele suporte, talvez, não sei, talvez minha mãe não tivesse durado tanto tempo, porque quando começou a diálise dela, era muito sofrido, porque ela morava em São Raimundo, ficava lá, tinha que ir para Floriano, aquela rotina dela, acordava cedo, chegava de noite, e no outro dia, ela só passava o dia para descansar, porque não tem. Quando o carro começou daqui, ela parece que ela ficou melhor porque ela estava em casa. Voltando para casa, ela falava disso muito, né? O problema, assim, da mãe não querer ficar em São Raimundo, e eu entendia ela, era a família. Ela não gostava, ela dizia, eu não vou ficar aqui, tem o Raimundo, por quê? Porque ela se sentia bem em casa. Claro. E mesmo que fosse distante, mas só em ela saber que ela estava indo, que ela chegava, que ela vinha para casa dela. Ia para casa dela, né? Aquilo ali já era... Não tem preço, na verdade. Não tem preço. Foi isso que eu vi, sabe, Cíntia? No começo, assim, e eu sempre fui muito isso, de ver a sensibilidade do outro, a dor do outro. Eu acho que, assim, o gestor precisa entender essa dor, de fazer, e fazer por onde a gente poder melhorar a vida das pessoas. Então, assim, eu tenho certeza que com aquela atitude, naquela época, a coragem
que naquela época não tinha recurso, era Verdade. difícil. Até a coragem de botar, dizer, não, vocês podem vir para cá que vai ter o carro. E garantir, sempre teve o carro. Assim, Sim, é sim. muita... Nesse tempo eu morava em São Paulo, mas quando eu vim, eu ainda fui umas vezes com ela. E aí, quando eu cheguei lá, que eu via, mesmo longe, mas eu entendia por que ela queria morar aqui. Porque mesmo indo, fazia o tratamento, ela sabia que ela estava voltando para o lugarzinho dela. Importante. Muito importante. E aí hoje você é mãe, né, Cíntia? Tem quantos filhos? filhos? Eu sou mãe, tenho 3. 3 filhos. Eu tenho o Vitor, de 15 anos, aí tem o Theo, de 5 anos, e o Arthur, de 3. Isso, eu vi o Vitor, uma cena do Vitor linda, assim, você falando na nossa conversação e ele chorando. Assim, ele disse, mãe, emocionada. Vacilaram, mãe, me pegaram chorando. Eu falei, esse é ponto fraco. Ele disse que estava com muito orgulho da mãe dele. Ele disse. Ele disse que estava com muito orgulho da mãe dele. Eu crio meus filhos só, sou mãe solo, né? E eu dou o melhor de mim. Eu sei que às vezes a gente briga, não tem como não brigar, né? Não existe, mas eu dou o melhor de mim. Tem o Theo também, que é o meu ponto fraco, o Theo. O Arthur já é, o pequenininho já é mais... E o Theo? O Theo tem quantos anos? Tem 5 anos. Mas o Theo, eu digo meu ponto fraco porque ele nasceu de 27 semanas. Foi? Tinha 960 gramas quando o Theo nasceu. Então, a gente ficou numa neonatal 83 dias para ele sair de lá com 1,9 kg. E quando eu vim para cá, eu enfrentei uma batalha muito grande. Meu pai sabe cada lágrima que eu derramei, sabe? De ver... Hoje eu vejo meu filho... Talvez se eu morasse aqui, meu filho não seria vivo. Ele nasceu de um parto normal com 6 meses, 27 semanas. Para mim conseguir uma injeção que meu filho não conseguiu, para evitar que meu filho fosse uma criança paralítica, eu tive que enfrentar uma justiça. Uma injeção que custou R$25 mil para ele hoje ser, porque o SUS, ele não libera para todas as mães, para você conseguir... aqui não existe ela aqui. As pessoas nem... Quando eu pego o cartão de vacina dele, que eu chego aqui na UBS, a mãe, que vacina é essa? Eu nunca nem vi na vida. Que elas não têm conhecimento. Mas para mim conseguir ela, eu batalhei na justiça. Meu filho tomou. Porque eu acordava às 4, 5 horas da manhã para enfrentar uma fila de 1 quilômetro em São Paulo para isso. Eu acho que eu sou mãe de verdade, porque eu lutei. E quando meu filho saiu, foi quando a minha mãe morreu, eu vim visitar ela. Antes dela, nas minhas férias, ela não tinha morrido ainda, quer dizer, eu vim, meu filho era muito pequenininho, muito pequeno, e eu só tinha conseguido a minha licença, só que eu sempre fui além, eu sempre corri atrás, eu sempre pesquisei tudo, eu gosto de entender sobre ser mãe, e eu consegui na justiça mais 2 meses, para ficar 7 meses em casa, para cuidar dele. Quando eu resolvi voltar para cá, ele nem sentava, ele tinha mais de 1 ano, ele só segurava em pé, sentado nas almofadas. E ele sempre foi muito problemático, sempre teve muitos problemas. Agora ele tem um problema renal. Ele está tendo problema renal também? E o problema do meu filho renal, ele desenvolveu aqui. Como ele teve uma diarreia, já vindo com vômito, numa madrugada. E eu levantei, eu morava no aeroporto, peguei ele e trouxe para o UBS. Aí medicaram ele, voltei para casa, só que não tratou. Não tratou a diarreia dele. Quando foi meio-dia, eu vim de novo, passaram uma promovida, eu voltei. E ele com uma diarreia forte, vomitando. 3 horas da tarde, quando eu cheguei, o Dr. Aquiles me atendeu. Não sei se você ouviu falar nele, né? Ele era contratado aqui. E me atendeu e mandou internar ele. E ele ficou das 3 da tarde até o outro dia, 9 horas da manhã, no soro. Uma criança de 2 anos e meio. Meu filho acordou inchado, porque ele estava tendo retenção de líquido. Daí, o rim dele parou, o rim esquerdo. Sério? A Val conhece a história, né, Val? Quando eu saí daqui de tarde, e eu tive uma discussão feia com o Dr. Aquiles. Eu lembro que até de vagabundo ele me chamou dentro da UBS. Porque quando foi 9h25 da manhã, eu falei, Yara, cadê o Dr. Aquiles? Cíntia, ele tá dormindo. Eu falei, onde que é o quarto dele? E eu bati na porta dele. A UBS estava cheia, eu tenho como provar, e todo mundo sabe que eu não tô mentindo. Quem escutar isso sabe do que eu tô falando. Ele veio pra cima de mim. Quem é você, sua vagabunda, pra você me chamar aqui 1 hora dessa da manhã? E veio mesmo pra cima de mim. Eu acho que se não fosse algumas meninas, que eu não sei se eu posso nem citar o nome, talvez ele tivesse me batido dentro da UBS. E de lá eu fui pra delegacia. Denunciei ele.
E hoje o meu filho perdeu um rim por conta dele. A saúde sempre me deixou muito a desejar nessas partes. Porque Como eles assim nunca... a saúde? E eles lhe apoiaram? Não me apoiaram. Isso é que eu ia começar a falar, porque eles não chegaram junto comigo. O secretário? Falando o vocabulário certo. Eu sempre precisei deles. Fernandinho, todo mundo. Sempre precisei deles. E aí? E aí? Quem estava do meu lado? Ninguém. Quem estava Como do meu assim? lado Mas não ali, era ó. muito bom? Mas não estava, a saúde não Pra estava mim, mil ele nunca maravilhas? foi bom. Ele deve ter sido bom pra quem? Pra quem? Pra quem? Está a pergunta. Essa é a pergunta. Quem né? são as pessoas que acham o Fernandinho bom como secretário de saúde? Porque eu acho que, como ele viu aquilo tudo, ele tem que estender a mão. Sim. Vamos chegar juntos, Cíntia, peraí. É necessário. Vamos levar aqui, Na sim. verdade, é a obrigação, é a responsabilidade dele. Qual era a primeira responsabilidade dele? Tirar o médico. E dali, meu filho ficou dias internado em São Raimundo. Pergunta se algum deles me ligou para perguntar como que meu filho estava. Sério? Saí de lá, a doutora Dormélia disse, Cíntia, tire seu filho daqui e leve para um lugar que tenha um recurso bom e trate que seu filho tem uma retenção, teve uma retenção renal e ele está com hidronefrose. Daí o meu filho perdeu um dos rins. Hoje, assim, eu como mãe, eu sou muito grata ao doutor Vinícius, que foi um deputado que a Vaelma e o João conseguiram o contato deles. Eu falei com ele, ele me ligou e me pediu para mim estar aí. Mas a Vaelma ajuda, assim. Eles falaram que não ajuda ninguém, não. Eu tenho muita gratidão, assim. A Maria, quando eu vejo o João, eu quero abraçar ele toda vez, porque ele foi, assim, a chave, assim, o papel principal. Ajudou teu filho. Para ajudar meu filho. Eu sou muito grata. Já a saúde da Inocêncio, eu não posso dizer que ela me serviu, porque ela tem a obrigação de servir. Obrigação. Eu não posso dizer, eu sou grata. Não sou grata. Se você está na gestão, você tem obrigação. Sim. Com a população. E aconteceu tudo isso. Hoje eu vejo, assim, mães que passam por isso e elas não têm coragem de abrir a boca. De falar, assim, sabe? De se expressar, de tem correr muita gente atrás. com medo, né? Sim, tem medo, porque acha que é gratidão por alguma coisa que ele fala. Não, precisa ir no médico? Vou te dar um carro. Aí dá um carro, vai ali. Isso não é gratidão, isso é obrigação da gestão. É diferente, né? É muito pouco. Muito pouco. No teu caso, especificamente, eles tinham a obrigação de lhe acompanhar. Tinha a responsabilidade de... Que é grave o que aconteceu. Os próprios secretários têm que estar próximos de você. No dia da convenção, eu citei isso, e eu fui chamada de ridícula. O Escovão sabe, eu vou citar o nome dele porque ele sabe do que eu tô falando, também tem umas mensagens dele. Ele me chamou de ridícula. Por quê? Porque eu falei a verdade. Eu não tenho por que mentir, sendo que eu sou prejudicada. Sendo que as mães são... Neném, não existe uma mãe precisar de um profissional, de um psicólogo, de um nefro, e ter que sair daqui para ir em Teresina ou para ir em São Raimundo, porque eles não conseguem trazer um médico para cá, para auxiliar as mães que precisam desses médicos, e as mães e crianças que têm autismo. Hoje tem muitas mães, eu tenho, assim, várias delas têm me preocupado, Cíntia, assim. Eu vejo que você tem defendido muito essa bandeira, assim. Parabéns por isso, porque você sabe a dor, né? Sim, eu sei, né? Da necessidade, assim. Parabéns por você ter abraçado essa causa, assim. Eu vou lhe dizer, assim, é um compromisso. Tá lá no nosso plano de governo, assim. Realmente fazer algo que resolva, que ajude. Não te faz de conta. Eu vejo que é uma gestão que vive de maquiagem. Eles se especializaram em maquiar. Maquiaram a cidade e eles querem viver de maquiagem. Então, vão, faz uma reunião no Dia dos Velhos, não, a gente a gente cuida das mães, dos pacientes com autismo, TDAH até, mas assim, eu vejo que é um serviço muito mais ou menos, né, sem resultados. Sem resultados, só para, como você disse, só para maquiar aquilo só para constar. Exatamente, mas as pessoas tá tendo achar apoio, de fato. Não tem apoio, resultado. Eu vi muito resultado. Sim, eu vi muito mães relatando isso, que marcam a psicóloga 15 em 15 dias, e ainda muitas vezes não é algo que... É uma bênção ali, que sabe que disso. Às vezes não é nem um psicólogo que está especializado naquela área específica. Sim. A gente estava comentando ali afora, falei, gente, o neném precisa ganhar
porque a gente precisa de um centro. Um centro. Nós vamos De fazer um centro com de isso, especialidade com especificamente exatamente. para crianças Como, atípicas. Assim. como que tem uma criança, uma casa da criança, onde só tem criança e um psicólogo que atende a criança e o adulto uma vez por mês? Não tem sentido. Não tem sentido. Não vai dar resultado. Fui chamado um dia na casa da criança. Sim, o Theo tá sendo pirracento, tá se jogando no chão, acho que a gente vai ter que conversar com a psicóloga, quero que você venha. Fui. Cadê a psicóloga? E aí? Não, tem que conversar com ela na prefeitura. Na prefeitura e não está na escola? Cadê? Não é aqui na escola? Não, é porque não consegue vir. Mas tem terapeuta acompanhando nas escolas? Não tem. Porque se ele tivesse, o lugar dele era dentro da escola. Sim, ele tem que estar na escola. Cada profissional precisa ser estimulado, sim, cuidado e tratado para ele ter uma vida com qualidade. Eu acho que todo profissional tem que estar no lugar dele certo. Um para cuidar da criança e um para cuidar do adulto. E um só não dá conta. Não. Nós temos muitas escolas, nós temos muito adolescente precisando de acompanhamento. O que a gente vê? Muito recurso, muito dinheiro sendo gasto. Sim. Muito recurso sendo gasto. E aí falta o básico. Falta o básico. É muita gente ganhando sem fazer nada. Pô, se botasse, se tirasse esses que estão ganhando sem fazer nada, assim, já era o suficiente para contratar, para fazer uma clínica. Então, assim, ó, tá lá no meu plano de governo. Nós vamos trazer neuropediatra para cá, especializado em autismo, em TDAH e TEA. Nós vamos ter uma clínica que funcione para ter acompanhamento permanente dessas crianças, acompanhamento nas escolas. Eu tenho sobrinho que é autista, que é meu afilhado, e eu acompanho, de perto. E assim, o Eric evoluiu com a terapia. A terapia não é uma terapia por mês, é diariamente. Você tem que ter um acompanhamento. Você tem que ter nutricionista, você tem que ter médico, você tem que ter fono, você tem que ter psicólogo, você tem que ter terapeuta ocupacional, você tem que ter uma rede de apoio para essas crianças. Como que você acha que uma mãe consegue ver o resultado de um filho tendo que ir para São Raimundo uma vez por semana? Não adianta, vai piorar. Vai piorar. Não adianta, não tem resultado. Você sabe da necessidade. Mas assim, ó, eu quero agradecer, assim, você, nossa, a sua fala, cada um de vocês foram assim, a sua fala foi muito profunda, emoção, teve de tudo, emoção. Fala da mãe. E assim, fala da mãe, mas você falou um ponto, além de você me emocionar aqui com a história da tua mãe, que eu conheço de perto, você falou do Theo. E assim, para mim, foi uma ferida aberta aqui. Eu vivi um pouco disso, minha esposa teve um parto prematuro com 23 semanas, eu fiquei pensando assim, porra, quase 27, eu queria que ela tivesse a Maria Luísa, assim, e a gente perdeu, assim, isso para mim foi muito sofrido, assim, é uma das feridas da minha vida, mas assim, enfim, a emoção toda que tá aqui, mas assim, eu quero agradecer, e assim, parabenizar você por estar aqui, por levantar essas bandeiras da mãe, e você falou uma situação, também as mães das crianças atípicas precisam muito de apoio. Porque a pressão vem toda em você. É isso que eu penso. Não adianta só olhar para a criança. As mães precisam desse apoio. Como que uma mãe tem estrutura para cuidar de um filho, sendo que ela não tem ninguém que dê estrutura a ela? Para ela. Porque antes de você ter um emocional você tem que ter uma rede de apoio para você tem que estar preparada. Porque as pessoas falam assim, vou citar um autista. Eu não sei como uma mãe aguenta um filho autista. É mãe. É amor. É amor de mãe. É amor. E assim, só que não é fácil, Nini. Não é fácil. É por isso que eu estou te dizendo que antes a gente tem que preparar a mãe. Sim. Preparar uma mãe. É um outro foco. Porque eu sei, eu conheço pet. Para ela estar preparada para cuidar do filho. E não é essa saúde de Instagram, tirando fotinha, de gente que está querendo só emprego, não. É trabalhar, é cuidar de gente, fazer o que precisa ser feito, ter a coragem de fazer com amor, tá certo? Cíntia, minha querida, muito obrigado. Você você trouxe temas aqui importantíssimos, você pode contar. Parabéns, muito obrigado por desafio de ser candidata a vereadora da gente. Eu acho que você vai defender uma bandeira e honrar muita gente. Muito obrigado. Nada, obrigada a você pelo convite. Show.